Hey galera, mais um vídeo, aqui quem fala com vocês é o Easy. Pessoal, no vídeo dessa semana vamos falar sobre o massacre do clã Uchiha. Era necessário? Por que isso aconteceu? Nesse vídeo eu falo tudo sobre isso, tudo que envolveu o massacre do clã, toda a história. Então fica aí comigo que eu sei que tu vai gostar bastante desse vídeo, hein? Então sem mais enrolação, vamos para o que interessa, que é o vídeo. Solta a vinheta, Harry! Um dos momentos mais marcantes e importantes da obra de Naruto, com certeza, foi a aniquilação do clã Uchiha, pois esse foi um dos maiores acontecimentos que moldou a obra e a vida de muitas pessoas, principalmente de Sasuke e Itachi. Mas muitos dos fãs da obra se perguntam se realmente era necessário tudo isso, onde acham que a atitude dos envolvidos nesse massacre foi algo muito radical e que talvez dava para ter outra alternativa, uma coisa que não levasse à extinção do clã. E por isso muitos dos fãs ficam imaginando como seria a obra se o clã continuasse a existir, se ele não fosse destruído. Mas o meu papel aqui nesse vídeo é analisar o contexto de toda a história que envolveu o massacre do clã, para que a gente possa entender se realmente foi necessário esse massacre. Mas pra gente entender tudo certinho, a gente tem que começar desde o início da história do clã, mais especificamente o início do fim dos Uchiha. Bom, irmãos, o início do fim do clã Uchiha começou com o fim da Era dos Estados Combatentes e o início da Era de Vilas. Essa que começou com a fundação de Konoha, a Vila Oculta da Folha, onde nessa época os Senju e os Uchihas firmaram uma aliança, um acordo de paz, pois ambos estavam cansados de enterrar seus parentes e amigos. E um acordo de paz naquele momento seria o descanso para todos eles. Com esse acordo, não só os Uchihas e os Senju que fizeram uma aliança, mas também todos os clãs que eram aliados a eles. E assim uma nova era de paz começou. Então juntos, eles formaram a primeira Vila Ninja, Konoha, onde Hashirama, o líder do clã Senju, foi o primeiro Hokage a existir. Mas aqui começou a trama, pois Madara não gostou do que aconteceu, e por isso passou a ter medo que os Uchihas seriam submissos ao Senju, já que o líder da vila era um Senju. Então Madara, na sua visão para libertar o clã, tentou desfazer a aliança. Mas obviamente os próprios membros do clã Uchiha não quiseram, alegando que ele estava querendo voltar à era de guerras e morte, e isso era egoísmo da parte dele. Então, por se sentir traído, Madara foi embora, e se você quiser saber mais sobre isso, eu fiz um vídeo especial sobre o que aconteceu depois que Madara saiu da Vila da Folha. Tem um vídeo, está no card canto direito superior da tela. E então, por causa do que Madara fez contra Hashirama e contra a vila, depois que ele saiu, quando tudo se resolveu, o segundo Hokage entendeu que os Uchihas deveriam ser observados, pois via neles um risco à paz. E então, numa jogada política, Tobirama criou e deu aos Uchihas o controle da polícia militar de Konoha. O que, segundo Obito, foi apenas uma maneira de manter os Uchihas sob controle e longe dos assuntos principais de Konoha. Então, com o passar do tempo, alguns Uchihas começaram a se sentir incomodados e, de certa forma, começaram a perceber que havia algo de errado, mas resolveram deixar pra lá e não agir, pois sentiam que eles não tinham mais poder para fazer alguma coisa. Porém, as coisas começaram a mudar depois do ataque da Kurama a Konoha, onde os maiores suspeitos desse crime foram os Uchihas. E isso tudo por causa da capacidade deles de controlar a Nove Caudas vindo através do Sharingan. E então, após isso, o clã passou a ser visto com maus olhos pelos aldeões, o que foi ainda mais reforçado pela atitude estranha que eles estavam tendo. Ou seja, as suspeitas só aumentavam sobre os membros do clã. E então, como a relação entre os membros do clã e as pessoas da vila não estava boa, os líderes de Konoha tiveram de agir. E então foi decretado que os Uchihas não viveriam mais na parte principal da vila, passando a partir daquele momento a viver num canto isolado da vila, onde estavam de certa forma separados do resto da comunidade, num lugar onde eles poderiam ser vigiados diariamente. A partir desse momento, a relação entre o clã e Konoha ficou cada vez mais frágil, onde toda essa desconfiança contra o clã Uchiha fez com que eles lembrassem as palavras de Madara, onde eles seriam controlados pelos seus inimigos, no caso Konoha, esses que de certa forma representavam Senju. Com isso em mente, os Uchihas começaram a planejar a derrubada da vila. Isso para que eles pudessem tomar o poder e o controle de Konoha. Mas os líderes de Konoha também estavam preparados para o que podia acontecer, pois estavam vigiando os Uchihas há muito tempo. E então tanto os Uchihas quanto a cúpula de Konoha enviaram espiões para o centro de operações de cada um dos lados dessa Guerra Fria. E o nome desse espião era Itachi. Sim, manos, Itachi trabalhava para os dois lados, ou seja, ele era um agente duplo, que levava informação dos Uchihas para Konoha e de Konoha para os Uchihas. E como Itachi era um agente duplo, Konoha não tinha total confiança nele, então Shisui foi designado para observar Itachi, esse que ironicamente era o melhor amigo de Itachi. Fora a amizade, os dois Uchihas tinham algo em comum, que era o fato deles concordarem que o golpe de estado dos Uchihas não era certo. E então juntos, Itachi, Shisui e os líderes de Konoha estavam trabalhando para evitar uma guerra, para evitar um massacre, tanto dos Uchihas quanto da vila. E o primeiro passo a quem deu foi Hiruzen, que tentou por vários anos negociar com os Uchihas. Mas mesmo ele tentando muito, ele não teve sucesso na aproximação com o clã,
já que eles estavam totalmente fechados para negociações. O Hokage tentou bastante, mas o tempo estava passando e as coisas estavam piorando cada vez mais. E manos, nesse momento a gente tem 3 planos do lado de Konoha. O primeiro plano era o plano de Hiruzen, que era o plano político, onde eles estavam tentando negociar com os Uchihas. O segundo plano era o plano de Itachi e Shisui, onde os dois queriam colocar o clã Uchiha sobre um Genjutsu, usando o poder de Shisui. E aqui temos uma controvérsiazinha, que muitos acreditam que Shisui não ia colocar o clã inteiro no Genjutsu, e sim Fugaku, o líder do clã naquele momento. Só que esse plano tem 2 pontos fracos. Primeiro, uma pessoa colocar várias outras pessoas em um Genjutsu é algo que, se a gente for pensar, é meio surreal. Pois mesmo o Mangekyo Sharingan de Shisui sendo muito poderoso, como ele prenderia por anos e a vida inteira inúmeras pessoas no Genjutsu? É algo meio difícil de acreditar. E o segundo ponto é que, se ele colocasse o Genjutsu sobre o Fugaku, o líder do clã, para que ele acalmasse o clã, ainda assim teria outros membros do clã que forçariam isso a acontecer e até trairiam o Fugaku. Então é um plano bem falho ainda. E a probabilidade de que ele não desse certo era muito grande. E depois, o terceiro plano era eliminar o problema por completo, e essa era a opção de Danzo. Ou seja, cada um tinha uma visão sobre o mesmo problema. Mas Danzo, vendo que as coisas estavam piorando, resolveu agir do seu jeito, já que a conversa não estava adiantando mais. E o plano dos meninos era um tanto quanto sonhador para ele. E então Danzo, dando prosseguimento aos seus planos, primeiro ele chama Itachi e questiona ele sobre o que está acontecendo, dizendo que ele sabia que a polícia militar de Konoha estava aumentando seus armamentos. Ou seja, pessoal, os Uchihas estavam aumentando seus armamentos e se preparando para uma possível guerra. E então Itachi responde para ele nessa passagem que realmente o descontentamento dos Uchihas estava cada vez maior, estava aumentando, e que a coisa estava piorando cada vez mais. E aqui vemos que mesmo Itachi levando informações para os dois lados, ele já havia escolhido o lado, Konoha. Mas é fato, pessoal, de que Itachi não queria eliminar o clã. Eles queriam usar o Mangekyo Sharingan de Shisui para colocar eles no Genjutsu e parar eles de alguma forma. Mas nessa parte a gente vê que Danzo estava um passo à frente deles. E como eu disse antes, Danzo não botou fé no plano dos dois, não achou que daria certo. Então o velho Shimura agiu de fato, chamou o Shisui para uma armadilha, onde conseguiu tirar um dos olhos do Uchiha, e isso obviamente acabou com os planos deles, pois apenas um olho não conseguiria fazer o que eles queriam fazer. E então, depois dessa passagem, como todo mundo sabe, Shisui e Itachi se reúnem, e é nesse momento que Shisui dá o olho esquerdo dele para Itachi, para evitar de que Danzo pegasse o outro olho também. E é nesse momento, pessoal, que temos uma parte importante, pois Shisui diz a seu amigo, Itachi no caso, para que ele protegesse Konoha e também o nome dos Uchihas. E o que isso quer dizer? Que Itachi deveria parar os Uchihas, salvando assim as pessoas inocentes desse golpe, mas também que ele deveria salvar a reputação do clã. Ou seja, Itachi deveria parar o clã antes que eles fizessem besteira, antes que o golpe acontecesse. Pois se ele fizesse isso, as pessoas não veriam o clã como um clã ruim, como um clã maldito, o que salvaria a reputação do clã. Então, com tudo isso acontecendo, Itachi teve de agir da maneira mais certa para ele naquele momento. E isso era fazer exatamente o que Danzo tinha planejado. Mas enquanto tudo isso acontecia nas sombras, os superiores da vila estavam discutindo uma melhor opção para deter os Uchihas, e era uma situação muito difícil. No fim, eles chegaram a uma conclusão, onde os Zambus ficariam de prontidão, onde na noite seguinte agiriam para prender os Uchihas e parar com tudo aquilo. E mano, se a gente observar bem aqui, essa opção não é ruim, mas não resolveria o problema. Eles simplesmente prenderiam o clã e deixariam eles com mais ódio ainda. Ou naquele momento aconteceria uma guerra, onde o clã se revoltaria e aí começaria a atacar Konoha. Então essa opção não era uma opção viável também. E então chegou a noite em que os Zambus agiriam, e de fato eles foram até os Uchihas. Mas lá eles tomaram uma surpresa, pois Itachi e Obito já tinham feito uma baguncinha, onde a maioria dos membros do clã estavam mortos. E o responsável por tudo aquilo foi Itachi. Para os Zambus isso foi uma surpresa, pois Itachi era um companheiro deles. E pior ainda, ele era membro do clã que foi massacrado. Hiruzen, sabendo do que havia acontecido, chama Danzo para falar em particular, onde nesse momento ele destitui Danzo de seu cargo em Konoha. E também desliga oficialmente as ações da Anbu Raiz, ou seja, a Anbu Raiz a partir daquele momento não trabalhava mais para Konoha, não era uma organização de Konoha. Os esquadrões Anbu voltam depois de recolher os corpos e afirmam ter apenas um sobrevivente, que no caso era Sasuke. Mas algo de errado tinha acontecido, pois a contagem dos mortos não batia com o número de Uchihas existentes na vila, onde os ninjas Anbu relatam que os corpos pareciam ter desaparecido, ou seja, muitos dos corpos tinham sumido, e nós sabemos o que aconteceu com eles, não é mesmo? Onde foi Obito que pegou esses corpos para ele, pois o Uchiha estava atrás de Sharingans para os seus planos. Sim, manos, Obito só ajudou Itachi pois ele queria Sharingans para usar. E se tu quiser saber mais sobre esses Sharingans que Obito pegou, o que aconteceu, onde estão e tudo mais, eu fiz um vídeo e está no card canto direito superior da tela. Bom, então nesse momento de confusão, Itachi aparece disfarçado e vai até Danzo, onde ele diz para o velho Shimura para permanecer quieto, para que ele não toque um dedo sequer em Sasuke, pois senão ele contaria os segredos de Konoha para outras vilas.
E isso obviamente seria terrível, pois com esse segredo outras vilas poderiam atacar Konoha ou chantagear ela politicamente. E não só atacar Konoha, mas também o País do Fogo. Então todo o País do Fogo estava em perigo com as informações que Itachi tinha. E depois de falar com Danzo, passa algum tempinho e Itachi fala com Hiruzen, onde ele pede para que o Kage proteja Sasuke e que Sasuke nunca saiba da verdade sobre o clã. Isso para que o pequeno continuasse acreditando que os Uchihas eram um clã honrado e que o lixo dessa história toda era o seu irmão mais velho. E então com isso Itachi vai embora e entra para Akatsuki a convite de Obito. Bom, irmãos, se analisarmos profundamente o massacre do Clã Uchiha, nós acharemos os verdadeiros culpados pelo que aconteceu. Mas antes que tu diga Danzo e Itachi, ou Hiruzen, Danzo, calma um pouco teu coração, pois as coisas podem ser bem diferentes. Onde os verdadeiros culpados pelo massacre do clã foram Madara e Obito. Sim, manos. Pois pensa comigo, mesmo com os Uchihas infelizes, Hiruzen estava tentando de várias formas negociar com eles. Tanto que ele iria dar mais poder para o clã, mais autonomia para eles. E isso era um sinal de confiança para que os Uchihas acreditassem e soubessem que eles eram importantes para o Hokage e para a vila também. Assim como os demais clãs de Konoha, ou seja, o Hokage queria mostrar que eles eram iguais aos outros clãs. Ou seja, o Hokage queria mostrar que eles eram iguais aos outros clãs de Konoha. Eles não eram piores nem melhores, eles eram membros daquela grande família. Mas com o ataque da Kurama Konoha as coisas só pioraram. E o culpado por esse ataque foi Obito, influenciado pelos desejos e ideais e planos de Madara. E foi exatamente por causa desse ataque que as coisas ficaram mais sérias na relação entre o clã e Konoha. Onde por causa do ataque da Kurama Konoha, obviamente Danzo passou a desconfiar ainda mais dos Uchihas. Esses que ele já não gostava muito, pois foi bem ensinado por Tobirama. Então pensa comigo, Danzo já não gostava dos Uchihas. E ainda por cima a Kurama ataca Konoha, onde as pessoas que estavam dentro de Konoha, que eram mais capazes de controlar o monstro, eram os Uchihas. E ainda por cima os Uchihas estavam infelizes com Konoha e planejando um golpe de estado. Obviamente Danzo agiria para proteger Konoha do seu jeito, e com certeza ele veria eles como os principais culpados. O outro ponto a se analisar é que Hiruzen já havia tentado todas as formas políticas possíveis para apaziguar os Uchihas, e eles não aceitavam de jeito nenhum. Então durante esse tempo todo Danzo esperou, brigou muito com Hiruzen para que ele parasse com aquilo, mas esperou. E depois que ele viu que os esforços de Hiruzen não estavam funcionando, não iriam dar certo, e também que o plano de Shisui e Itachi era um sonho e que não daria certo na visão dele, pois entra na cabeça de Danzo nesse momento, como ele ia confiar num Uchiha para resolver o problema contra outro Uchiha, ou seja, um Uchiha colocar outro Uchiha no Genjutsu. De fato é algo que não dá para aceitar, pois pense comigo, se tu tem um problema com baratas e a solução desse problema é colocar outra barata para resolver o problema, obviamente tu não aceitaria essa solução e desconfiaria da barata que iria resolver o problema se ela não te trairia no futuro. Obviamente Danzo não confiou e por isso ele resolveu agir do seu jeito e acabar com aquele problema de uma vez por todas. Onde mesmo sendo uma situação muito radical, uma atitude radical, ele resolveria o problema de fato, algo que ninguém conseguiria fazer. Mas você deve estar dizendo, o lado de Danzo até que passa, pois ele não era um Uchiha, não era o clã dele, não era a família dele. Então para ele tomar essa decisão seria muito mais fácil. Mas no caso de Itachi, o cara eliminou todos do seu clã. E com certeza ele deve ter uma culpa aí, pois ele limpou geral do clã dele. Até mesmo os mais pequenos Uchihas, sem misericórdia nenhuma. Com certeza esse cara não tem nenhum coração. Bom, manos, realmente Itachi foi um pouco radical nas atitudes dele, mas era a única opção que tinha naquele momento. E se você analisar de outro ângulo esse acontecimento, tu pode mudar a visão sobre tudo isso, dá uma sacada. Assim, para que os Uchihas pudessem concretizar seus planos, eles deveriam lutar contra Konoha, atacar Konoha. E essa luta entre eles causaria uma guerra civil, ou seja, aconteceria uma guerra dentro de Konoha, dentro da vila. E com isso acabaria com a vida de inúmeras pessoas e depois deixaria a vila totalmente destruída, ou boa parte dela. E com a vila destruída e as pessoas fracas, obviamente abriria oportunidade para que outras vilas aproveitassem esse momento e atacassem Konoha. Pois você deve lembrar que Konoha é a vila mais forte, ela é o alvo de inúmeras outras vilas ninja. E se outras vilas atacassem Konoha enquanto Konoha estava fraca, isso causaria o fim de Konoha e também o início de uma quarta guerra mundial ninja. A vila que atacasse primeiro seria atacada por outra vila e assim criaria um ciclo de guerra e obviamente seria a quarta guerra ninja, o que destruiria muitas vidas e inúmeros inocentes sofreriam no mundo inteiro. E lembrando pessoal, que teve a quarta guerra ninja, mas essa guerra não foi entre nações, e sim contra Madara e Obito. E se você pensar um pouco mais, se os Uchihas vencessem um golpe de estado e tomassem a vila para eles, no final eles também seriam eliminados. Pois se a vila fosse atacada por outras vilas, eles não teriam como se proteger, ou tentar proteger o que sobrou da vila, já que eles também estariam fracos e em menor número. Então, para resumir tudo isso, as atitudes dos envolvidos no massacre do clã Uchiha foram todas necessárias, e obviamente todos estavam pensando num bem maior. E como eram os Uchihas que queriam causar todo aquele problema, obviamente o mais certo era eliminar o problema, e foi isso que aconteceu.
E os vídeos relacionados com isso daqui que você deve ver são a história do Cloutira, onde eu falo tudo sobre o Cloutira, o vídeo onde eu falo sobre a doença de Itachi, que é uma teoria, analisando os sintomas dele, um pouco da história do Itachi, um vídeo muito bom, recomendo pra vocês. Também recomendo que vocês assistam um vídeo do Itachi do mal, outra teoria, em que eu explico como seria se Itachi fosse pro lado do mal de fato e virasse totalmente mal, totalmente maligno. O vídeo onde eu falo onde foram parar os olhos dos Uchihas e o vídeo sobre a maldição do ódio do Cloutira, todos estão no card canto direito superior da tela. Então assim pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido. Se gostaram mesmo pessoal, deixa o like, se inscreva no canal e me segue no Instagram para que a gente possa trocar uma ideia lá. E você participar do quadro Wiz Responde, onde eu respondo as perguntas de vocês. Então é isso pessoal, fiquem com Deus, tenham uma boa semana e corram atrás dos seus sonhos com fé, determinação e foco. Nunca passe por cima de ninguém, mas também nunca deixe ninguém passar por cima de vocês, vocês merecem o melhor. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harry! Pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harrys.